Bom, continuando então nossa aula. O que disse Filisteu para Gabriela? Filisteu ficou muito bravo com a Gabriela e falou que ela deveria acabar rapidamente com toda aquela mentira. Como a Gabriela se sentiu ao caminhar e pensar sobre a mentira que tinha contado? Ela começou a ficar apavorada e pôs-se a chorar. 12. O que a Gabriela gritou para todos ouvirem? Gabriela gritou, foi mentira, para que todo mundo ouvisse. 13. Como Gabriela passou a agir com as palavras que ela falava? Bom, ela ficou mais cautelosa, ela passou a tomar cuidado com tudo aquilo que ela falava, porque ela percebeu o problemão que ela criou com a mentira que ela havia inventado. Observe a tirinha. Alô, quem está falando? É o Cebolinha. Desculpe, foi engano. E saiu o Cascão rindo, né? Esse Cascão é terrível. Vamos lá na página 16. O que aconteceu na tirinha? Essas 4 bolinhas e mais a outra lá embaixo, eu também quero que seja feita no caderno. Eu não gosto de coisa mal feita, não gosto que escreve tudo amontoado, fica horrível. É para fazer no caderno e mandar para mim. Bom, o que aconteceu na tirinha? O Cascão e o Cebolinha, eles estavam brincando de telefone sem fio. E o Cascão disse que havia sido engano quando o Cebolinha atendeu e se identificou. Para que serve esse brinquedinho? Esse é um brinquedo que serve para diversão, tá? Para que as pessoas possam se comunicar durante uma brincadeira. Como funciona o brinquedo do Cascão e do Cebolinha? Bom, as vibrações elas vão passando pelo barbante e elas vão produzindo um som na outra extremidade do telefone. Você acha que as pessoas sempre procuram se comunicar? Olha, gente, as pessoas elas sempre procuram se comunicar. O problema é que algumas pessoas entendem de forma errada e por consequência disso, acabam também se expressando de forma errada. E isso vai virar uma bola de neve, vai criar um fuzuê sem fim. É muito bom e gostoso conversar, falar com outras pessoas sobre o que nós conhecemos, o que pensamos, o que sentimos. O ato de conversar com alguém se chama comunicação. E para que ela realmente aconteça, é imprescindível, ou seja, é muito necessário alguns elementos considerados essenciais. Para se comunicar, é preciso de no mínimo 2 pessoas. E essas pessoas, elas são chamadas de emissor, ou seja, a pessoa que está falando no momento, e o receptor ou destinatário, que é a pessoa que está ouvindo a mensagem. E para nos comunicarmos é importante usarmos a palavra, pois por meio dela nós conseguimos nos expressar. Assim aconteceu no texto de Ruth Rocha, que mostrou como as palavras são importantes. Podemos falar coisas boas, mas também podemos prejudicar alguém, inclusive nós mesmos, se nós falarmos coisas erradas. Ou ainda, se a gente interpretar de forma errada alguma coisa que está sendo dita. Bom, junto com esse textinho que a gente aprendeu, que a gente trabalhou hoje com esse poeminha, nós vamos também aprender uma matéria nova na gramática, que é chamada flexão do substantivo. O substantivo ele pode ser flexionado, ou seja, ele pode ser usado de diferentes maneiras. Aqui, nós vamos flexionar ele em gênero. O substantivo é a palavra que dá nome aos seres, às coisas, lugares, ideias e sentimentos.
O substantivo faz parte da classe das palavras variáveis da língua portuguesa. Isso quer dizer que ele pode apresentar flexões, mudanças, transformações, adaptações. Aqui no exemplo, ela mentiu, mas era esperta e depois se arrependeu. É mesmo. Vamos observar agora a fala presente no diálogo acima. Ela mentiu, mas era esperta e depois se arrependeu. Como essa frase ficaria se ela fosse no masculino? Se fosse no masculino, ficaria ele mentiu, mas era esperto e depois se arrependeu. Observe a conversa. Fiquei com pena do filisteu. Ele sofreu muito ao ser enganado e traído. Leia agora essa fala no diálogo acima. Ele sofreu muito ao ser enganado e traído. Como essa frase ficaria no feminino? Bom, ela ficaria: ela sofreu muito ao ser enganada e traída. Conforme nós observamos, os substantivos, eles vão se flexionando no gênero masculino e feminino. Aqui na página 18 nós temos, para a gente poder entender um pouquinho melhor, nós temos algumas observações. Então eu tenho o substantivo masculino e o feminino. Vizinho, vizinha. Mentiroso, mentirosa. Menino, menina. Senhor, senhora. Amigo, amiga. Homem, mulher. Ele, ela. Irmão, irmã. Filho, filha. Pai, mãe. Agora que nós aprendemos que os substantivos podem flexionar-se nos gêneros masculino e feminino, confira outras flexões dos substantivos. Observe o quadrinho. Você lembra o que a Gabriela fez? Ela quebrou o vaso de sua mãe. Note que o trecho ela quebrou o vaso de sua mãe está no singular. Como ficaria essa frase se ela fosse passada, transformada para o plural? Elas quebraram os vasos de suas mães. Observe o diálogo. O que você achou mais interessante no texto? Os gritos da Gabriela. Perceba que a frase os gritos da Gabriela está no plural. Como ficaria essa frase se estivesse no singular? Então, ficaria o grito da Gabriela. Note que os substantivos também podem se flexionar, além do gênero, que é o masculino ou feminino, eles também podem se flexionar em número, que é o singular e o plural. Para entender, confira alguns exemplos. Coisa, coisas. Boca, bocas. Ouvido, ouvidos. Pessoa, pessoas. Beiral, beirais. Cabeça, cabeças. Quintal, quintais. Pulmão, pulmões. Mentira, mentiras. Palavra, palavras. Lado, lados. Verdade, verdades. Bom, na apostila é só até aí. Nós vamos trabalhar um pouquinho melhor com isso, com essa flexão de número do substantivo na próxima aula. Para reforçar a flexão do substantivo no masculino e feminino, estão anexadas na aula de hoje 2 folhinhas. Então, prestem atenção, eu vou estar explicando essas folhinhas, tá? Na primeira delas, escreva o feminino das palavrinhas. Então, eu tenho diversas palavras que serão passadas para o feminino. Por exemplo, anão. O feminino é anã. Bode, cabra. Irmão, irmã. Amigo,
amiga, senhor, senhora, aluno, aluna, sogro, como que é o feminino de sogro? Sogro é a sogra. Moço, moça, esposo, esposa, cavalo, égua, poeta, poetisa, leão, leoa, juiz, juíza, autor, autora, rei, rainha, avô, avó. Na fileirinha de baixo, vocês irão escrever o masculino das palavrinhas. Costureira, costureiro, ladra, ladrão, madrinha, padrinho, mãe, pai, atriz, ator, toda, todo, sozinha, sozinho, abelha, zangão, neta, neto, prima, primo, gata, gato, mulher, homem, índia, índio, pavoa, pavão. Na próxima folhinha, vocês irão passar as frases para o feminino. O genro da minha mãe é um pintor famoso. Vai ficar a nora da minha mãe é uma pintora famosa. O patrão pediu ao cozinheiro um prato especial para o padre. A patroa pediu à cozinheira um prato especial para a madre. Na fazenda do meu avô tem pato, cavalo, carneiro, bode e boi. Na fazenda da minha avó tem pata, égua, ovelha, cabra e vaca. Meu irmão tem um amigo muito brigão. Minha irmã tem uma amiga muito brigona. O cirurgião foi eleito melhor entre os homens. A cirurgiã foi eleita a melhor entre as mulheres. Gosto de filmes de heróis e vilões. Gosto de filmes de heroínas e vilãs. Na verdade, o freguês nem sempre tem razão. Na verdade, a freguesa nem sempre tem razão. O juiz é a pessoa essencial na decisão do destino do réu. A juíza é a pessoa essencial na decisão do destino da ré. O valentão foi homenageado como campeão da maratona. A valentona foi homenageada como a campeã da maratona. O tabelião assinou todos os papéis necessários. A tabeliã assinou todos os papéis necessários. O cidadão busca defender seus direitos cada vez mais. A cidadã busca defender seus direitos cada vez mais. E o português visitou vários estados do Brasil. A portuguesa visitou vários estados do Brasil. Para nossa aula de hoje é só isso. Façam com atenção. Prestem atenção no que vocês escrevem para não escrever errado. Que eu estou corrigindo muito erro de português. Tem muita criança escrevendo errado. Procurem corrigir tudo isso. Boa aula. Terminando, mandem tudo para mim, tá? Beijo. Até quarta, gente.